Questão 2. Considere a função de R2 em R definida por x² mais xy menos x menos y mais 100. Encontre os pontos críticos, né, de f, classificando como ponto de mínimo local, como ponto de máximo local ou ponto de cela. Né? Questão algébrica, e a questão B é aquela questão analítica que a gente só precisa dizer se garante ou não. Lembrando que para garantir é preciso que f seja contínua, que de fato é, e que x seja compacto, ou seja, limitado e fechado. Nesse caso não é fechado, né? Então já não garante, a gente já pode argumentar. A gente já sabe que não garante, porque aqui está só menor. Se tivesse menor ou igual, garantia. Mas como está só menor, não garante, porque esse conjunto não é compacto. Ok? Compacto nos reais significa limitado e fechado. Isso aqui é limitado, porém não é fechado, porque são números menores do que 3, e não menores ou iguais. Certo? Então, assim, já até concluímos a letra B logo de cara. Super de boa, um pontinho garantido. Agora vamos lá. Letra A. É aquela famosa, né? Deriva em relação a x igual a 0, deriva em relação a y e igual a 0. Então vamos lá, ó. Derivada de f em relação a x, xy, vai ser igual a x² em relação a x, dá um peteleco no 2, 2x, mais xy em relação a x. O y é constante, jogo para fora, a derivada de x é 1, y vezes 1 é y. Menos x, ou seja, menos 1. Y constante, 100 é constante. Então a derivada de constante é 0, eu paro por aqui. Agora eu tenho a derivada de f em relação a x. Aliás, derivada de f em relação a y agora, né? Em todos os pontos, x e y. 2x, opa, x², constante. Estou derivando em relação a y, é 0. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Certo? Só tem aqui e aqui que contém y, né? Então, xy em relação a x, em relação a y. Então, o meu x vira constante, eu jogo para fora, a derivada de y é 1, e 1 vezes x é o próprio x. Certo? Derivada de menos y é menos 1. Ok? Eu preciso igualar isso aqui a 0. Eu preciso igualar isso aqui a 0. Opa, já temos aí o sistema, né? Mas aqui cabe quase que não é um sistema, porque esse aqui já sai imediato, né? X é igual a 1. Ok, bem tranquilo. E aqui agora, se o x vale 1, eu troco o x por 1 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 1, mais y, menos 1. Isso é justamente igual a 0. Então daqui a gente tira aqui 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. 1 mais y é igual a 0. Igual a 0. Falei 0, escrevi 1. Acontece. Então y é igual a menos 1. Certo? Então eu tenho o meu ponto crítico. O ponto crítico é P igual a 1 no x, menos 1 no y. É o ponto crítico. Ok? Daí, para descobrir agora se esse ponto é mínimo local, máximo local ou ponto de cela, a primeira coisa que a gente faz é aquela matriz, né? Para montar a matriz hessiana, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é a derivada x de xy, certo? Ou seja, a derivada que eu fiz em relação a x, eu vou derivar de novo em relação a x. Então aqui vai ficar, ó, 2x, já olho para cá, para a minha derivada em relação a x e derivo de novo em relação a x. Então vai ficar, derivada de 2x em relação a x é só o 2. O y constante é 0, menos 1 constante é 0. Ok? Aqui agora a gente tem a derivada de x em relação a y, de xy, é igual a... Olho de novo para a mesma derivada e agora derivo em relação a y. X é constante, é 0. Menos 1 é constante, é 0. E a derivada de y em relação a y é 1. Certo? E aqui embaixo agora, ó, f
de y em relação a x. X, y. Agora eu olho para a derivada em relação a y e derivo em relação a x. Derivei primeiro em relação a y, que deu esse resultado, agora derivo em relação a x. De fato, tem que dar o mesmo valor da derivada de f em relação a x e depois em relação a y. Então aqui vai ficar, ó, derivada de x em relação a x é 1. Opa, derivada de menos 1 é constante, é 0. E bateu, ó, 1 e 1. De fato, tem que bater. Certo? Aqui agora, o que eu faço? A derivada de y, que eu derivei em relação a y, eu derivo em relação a y de novo. xy vai ser igual a... Olho para cá e derivo em relação a y, né? X menos 1 é igual a 0. Derivando isso aqui em relação a y, x é constante. Derivada de constante é 0. Menos 1 é constante, derivada de constante é 0. Então, a minha matriz hessiana de xy é justamente igual ao determinante, né? Vai ser 2, 1, 1 e 0. Perceba que eu já monto isso aqui, ó, como se eu colocasse isso tudo aqui na matriz, ó, de uma vez, certinho, na mesma ordem. Só que eu quero no ponto, né? A matriz hessiana no ponto 1 e menos 1, que é meu ponto crítico. Vai dar a mesma coisa, né? Porque aqui dentro só tem constante. Então vai ficar 2, 1, 1, 0. Faço essa diagonal principal, 2 vezes 0, menos a diagonal secundária, que é 1 vezes 1. Vai dar 0 menos 1, que é igual a menos 1, que claramente é menor que 0. Ou seja, como a hessiana no ponto 1 menos 1 é igual a menos 1, que é menor que 0, isso implica que P é ponto de célula. Ok? Ah, e se desse maior que 0? Aí eu teria que argumentar, né, com aquele teoremazinho que eu deixei disponível, né, no resumo. Eu teria que ver a derivada em relação a x, ó. Como aqui seria maior que 0, se aqui fosse maior que 0 e aqui é maior que 0, então seria um ponto de mínimo local. Se aqui é maior que 0 e aqui é menor que 0, seria um ponto de máximo local. Ok? Então tem que estar afiadinho aí para não errar esse tipo de questão. E a letra B, a gente já havia concluído, né? Ó, de fato, f é contínua. De fato, f é contínua. Por quê? Não tem nenhum valor aqui, ó, que deixa essa função descontínua. Ela serve para qualquer valor, x e y, que eu posso substituir por qualquer valor. Certo? Porém, x não é compacto. X não é compacto. Logo, o teorema não garante. Ok? Por que não é compacto? Porque compacto significa limitado e fechado. Olha aqui, ó. Isso aqui é limitado, mas não é fechado. Teria que ser o menor ou igual aqui. Certo? Ah, Léo, se tivesse menor ou igual, aí o teorema garantia. Como eu tiro essa igualdade, o teorema não vai garantir. Certo? Então é só para dizer se garante ou não. Então olho bem para o meu conjunto, para ver se é limitado e fechado. Se for, garante. Se não for, não garante, ok? Lembrando que f é contínua e x não é compacto. Botou um Ezinho aqui, ó. Não é compacto, ok? E com isso a gente conclui a questão 2 e bora para a questão 3. Repara que, assim, entre aspas, né, a questão 1 e a questão 2 foi um pouco mais macia, né, e tal, assim. As derivadas parciais ali, os gradientes, foram tranquilos de se resolver. Então, provavelmente a questão 3 vai dar um pouco de mais trabalho, tá? É assim, sempre assim. Facilita em alguma e dificulta na outra, sabe? E assim sucessivamente. Mas, enfim, o objetivo é ir sabendo tudo mesmo para garantir o 10 aí. Fechou, pessoal? Até a questão 3. Bora lá.